Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos da semana passada. Na semana passada a gente falou de consciência, como a consciência no relacionamento ali de saber, de conceber as coisas, de construir a consciência enquanto formação intelectual, certo? Hoje nós vamos ver a consciência de outro viés. Na semana passada a gente viu em Hegel, né, a consciência na relação do saber ali, e hoje nós vamos ver a consciência de outro viés, que quando a gente fala de consciência, estou com peso na consciência. Então é nesse sentido, é essa consciência que será o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje, beleza? Se você já gostou do tema, deixe seu like. Para não esquecer. Não custa nada, gente. Só deixar o like aí. Então, a consciência como característica humana e moderadora. No sentido de que a gente vai concluir que a consciência é uma característica puramente humana. Somente os seres humanos possuem esta consciência racional. E moderadora, como aquela que modera as nossas ações. Refletiremos a partir de uma fala do professor Robert Spemann. Robert Spemann é um filósofo alemão que inclusive faleceu no ano de 2018. Então é um filósofo muito recente, muito atual e muito significativo no campo filosófico. Então é um cara show de bola para a gente estudar, certo? Robert Spemann. Então a gente poderia ouvir, trabalhar esta frase aqui, que é a frase que a gente ouve muito quando se refere à consciência. O que é a consciência? A consciência diz a cada um o que se deve fazer. A consciência diz a cada um o que se deve fazer. Será que eu faço? Será que fazer isso aqui, será que é errado? Será que está certo? Tal. A consciência diz a cada um o que se deve fazer. Só que o professor Robert Spemann, ele diz que essa frase é um pouco pobre, é um pouco simples demais. E quando a gente segue somente esta frase aqui, a gente pode acabar cometendo erros. Então, a consciência não é só isso daqui, vai além disso daqui, certo? Olha só o que ele diz. Ele diz aqui: uns consideram a consciência como a voz de Deus no homem. Outros como produto da educação, ou seja, como a consciência como aquela que pode ter sido construída a partir da educação, ensinada, como interiorização de normas dominantes, originariamente exteriores. Ou seja, o professor Spemann está dizendo, uns consideram a consciência como a voz de Deus no homem, né? Então a gente poderia citar um filósofo medieval chamado Santo Tomás de Aquino, e ele falaria da consciência sim como produto da voz de Deus em nós. Seria Deus falando em nós através da consciência, e aí tem aquele processo da sindérese dentro de nós, e aí a gente aquela relação de homem e Deus dentro de nós que formaria essa consciência. Isso aqui, nós temos ali um filósofo medieval falando isso. Outros consideram a consciência como um produto da educação, como um produto de colocar para dentro da cabeça da pessoa normas dominantes, originariamente exteriores. Então, uns podem considerar a consciência como algo construído a partir da educação, de colocar dentro da pessoa normas, regras, uma moral exterior e algumas vezes dominante, certo? Vamos ver. Falar de consciência para Spemann é falar da dignidade do homem, da dignidade do ser humano. Ele coloca o homem aqui, a gente pode considerar uma linguagem um pouco atrasada, mas poderia colocar ser humano para englobar. Mas quando a gente fala de homem aqui, considerem ser humano, homem e mulher, ok? Certo? Precisamos entender isso. Então, falar de consciência é falar da dignidade do ser humano. Ou seja, o ser humano
que tem uma dignidade específica porque é superior aos outros animais. Por conta da nossa consciência racional, nós, seres humanos, somos superiores aos outros animais. Tem gente que não gosta muito dessa expressão, que nós somos superiores aos outros animais. Mas a consciência racional é a característica humana que nos torna superiores aos outros animais. A gente vai entender um pouquinho. Ele faz um desenho mental de falar do ser humano, falar da pedra e do pássaro. Inclusive esse desenho mental está nesse texto que eu deixei com vocês aí. Quem é estudante meu de filosofia tem esse texto em contato com vocês aí. Vale a pena dar uma lida, tá? E se você está vendo pelo canal do YouTube só como um inscrito no canal, seja bem-vindo. Você não tem acesso a esse texto, mas tudo que eu falo aqui a gente faz uma alusão ao texto, mas você não terá nenhum prejuízo, tá? Então ele vai dizer assim, ó, imaginem uma pedra. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu poderia... deixa eu pegar aqui essa almofada, certo? Então, essa almofada aqui. Imaginem que é a pedra do desenho mental do Spima. Ele vai dizer que quando eu solto a pedra, veja só, vou soltar a pedra. A pedra caiu, a almofada caiu aqui. A pedra, que aqui foi representada pela almofada, a pedra, ela é um exemplo da lei natural, e aqui ele está falando da lei da gravidade, certo? É um exemplo da lei natural para nós seres humanos. Quando o ser humano vê uma pedra caindo, aquela pedra caindo é um exemplo da lei da gravidade para nós. Nós que temos essa consciência racional, nós olhamos para um objeto caindo e entendemos, quando nós conhecemos a lei da gravidade, nós entendemos que essa pedra está caindo, certo? Mas a pedra, aqui representada pela almofada, ela não tem consciência da lei natural, ela não tem consciência da lei da gravidade que fez ela cair. Ela só cai. A pedra não sabe que caiu por conta de uma lei natural da lei da gravidade, certo? Nós, seres humanos, temos essa consciência. Assim como ele coloca o pássaro. O pássaro, quando faz o seu ninho, quando constrói o seu ninho, ele não está pensando nas cores da parede do seu ninho e no conforto do seu ninho para a sua família, que ele vai deixar aquele ninho de herança, não. Ele age puramente por instinto e constrói o seu ninho. Claro que tem pássaros que constroem ninhos muito elaborados, certo? Mas isso não significa que ele tenha consciência racional de que aquele ninho ali seja superior à meia água do seu vizinho passarinho, ou o João de Barro que é superior ao ninho da rola que faz no pé de jabuticaba, por exemplo, que o João de Barro usa barro, ou a rola usa só folhas e galhos e sofre com a chuva, e o João de Barro já não. Então ele fica, nossa, olha como eu sou superior, nessa consciência racional. Não, o pássaro não tem essa consciência. Já o ser humano, pelo contrário, pode saber a razão do que faz. Atua expressamente e em liberdade com respeito ao sentido da sua ação. Ou seja, o ser humano é livre e age tendo consciência das coisas que ele faz. Diferente de um animal que não tem essa liberdade total, porque age de acordo com o instinto puramente. O ser humano também age de acordo com o seu instinto, certo? Mas o ser humano, por causa de sua consciência racional, é aquele que é capaz de superar o instinto. Os outros animais não. Então, essa consciência racional nos diferencia dos outros animais. Por quê? Porque nós, seres humanos, conseguimos superar o instinto. Os outros animais não. A pedra, que está ali como um mineral, certo? Não tem consciência. A pedra, que ele coloca como exemplo, é inferior ao pássaro, que tem a sua
a sua espécie ali de razão instintiva, e que o pássaro é inferior ao ser humano. Por quê? Porque o pássaro não consegue superar o seu instinto, e os outros animais também não. O ser humano consegue. O ser humano age por impulso instintivo, sim, mas o ser humano é capaz de superar. Vamos dar um exemplo, né? Tem o sexo. O sexo é um impulso instintivo humano, assim como de outros animais, certo? Mas os seres humanos possuem esse impulso sexual como algo do seu instinto, beleza? Mas o ser humano é capaz de superar o seu instinto, enquanto os outros animais não. Quando vem um impulso sexual, sei lá, por causa do cio e tal, eles precisam fazer sexo e eles se desesperam por fazer sexo para se reproduzir. Já o ser humano não. O ser humano, quando vem o impulso sexual, ele é capaz de superar esse impulso. O ser humano é capaz de não fazer sexo, apesar do seu instinto querer que ele faça. O ser humano é capaz de fazer sexo de forma diferente da sua programação biológica, com quem ele quiser, na hora que ele quiser, com quantas pessoas ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, por causa da nossa consciência racional, nós somos superiores aos outros animais, superiores a essa pedra da história, por exemplo, porque nós conseguimos superar os instintos e nós conseguimos refletir sobre as coisas. A pedra não reflete sobre a lei da gravidade que a derruba, mas nós refletimos sobre a lei da gravidade que nos derruba quando nós tropicamos na estrada, por exemplo, ou quando nós vemos um objeto cair e nós conseguimos refletir, olha lá, caiu por conta da lei da gravidade. Ainda que alguns seres humanos não saibam, não estudaram a lei da gravidade, mas eles sabem que tudo que sobe, desce. Pelo menos isso. Certo? Então essa é a diferença da pedra, do pássaro e do ser humano nesse desenho mental que ele faz. Outra frase dele, dessa fala, ele diz assim, o que ocorre mais exatamente é que na consciência, na nossa consciência, as leis, o que é bom ou não, valem como nossa própria vontade. Aqui o professor Spiemann está falando da ética. A palavra ética, que vem do grego ethos, que é o modo de ser, o caráter, o jeito da pessoa, que é construído a partir disso. Então, uma pessoa ética é a pessoa que consegue colocar as leis, a moral vigente, o que é bom, o que não é, em si, e passa a viver aquilo como se aquilo fosse a sua própria vontade. Então, uma pessoa ética é uma pessoa que consegue transferir a moral para dentro de si e agir a partir da moral como se ela fosse a sua própria vontade. Olha só, a consciência deve ser descrita como um movimento espiritual duplo. Lembram de Hegel da aula passada? Que Hegel chamava a nossa consciência de espírito? Aqui o Spiemann segue a mesma linha. A consciência deve ser descrita como um movimento espiritual duplo, de dois caminhos. Questionar a si e questionar aos outros. Quando eu buscar saber se eu devo fazer alguma coisa, se aquela coisa que eu devo fazer é algo bom ou algo ruim, primeiro eu preciso me questionar, será que aquilo é algo bom? Será que está certo o que eu vou fazer? Será que parar o carro nessa estrada vazia e encher um saco de milho deste milharal que está aqui, não tem ninguém por perto, o dono está a quilômetros daqui e não passa carro aqui nessa estrada por várias horas, eu posso parar e pegar um pouco do milho desse milharal e levar para minha casa para cozinhar? Será que isso está certo ou está errado? Então perguntar para mim. E depois perguntar para os outros. No sentido de questionar os outros, de acordo com os outros, de acordo com alguns pensadores, de acordo com a legislação, de acordo com o que as outras pessoas falam. Será que a minha mãe aprovaria isso? Será que a lei aprovaria isso e tal? Então, a formação da consciência se dá questionando a si e questionando o outro. Então,
nos é necessário formar a consciência em contato com o outro. Então, a nossa consciência é formada a partir de nós e do outro. Nós não podemos nos isolar dos outros na formação da nossa consciência, porque a nossa consciência, vai guiar as nossas ações, e as nossas ações não podem ferir o outro, certo? Agora uma pergunta: deve-se seguir sempre a consciência? Deve-se seguir sempre a consciência? E aí o professor Spimann diz, o ser humano vive sempre buscando viver de acordo com a sua consciência. Agora, há aqui uma questão importante para a gente poder responder aquela pergunta. O bem, o que é o bem? O que é algo bom? O que é o certo de se fazer? Então o professor Spimann vai dizer, o bem, o certo, a coisa correta de se fazer é aquilo que é correto de forma objetiva e de forma subjetiva. Porque assim, o bem, o certo, o correto pode ser somente subjetivo. Quando eu falo de subjetivo aqui, eu estou falando do sujeito, certo? Subjectos do sujeito. Eu, de forma individual. Subjetivo é eu, no meu individual, certo? Ou você, no seu individual. Subjetivamente, é isso, de acordo com você, de acordo comigo. Então, o bem, o certo, o correto, ele pode ser visto de forma subjetiva. Para mim, isso é certo. Mas será que eu devo seguir a minha consciência só quando para mim é certo? Não. Para o professor Spimann, o bem precisa ser também objetivo de todo mundo. Então deve ser uma visão geral. O que é certo precisa ser certo para todo mundo e certo para mim também. Algo estranho, né? Dizer para todo mundo já está me incluindo. Mas o bem, o certo, o correto é certo para as outras pessoas e certo para mim também. Nem tudo que é certo para as outras pessoas é certo para mim também. E se não for certo para mim também, eu não devo fazer. Se a lei, se a sociedade diz que é certo fazer tal coisa, mas para mim isso não é, eu não devo fazer. Então eu devo agir sempre que algo for bom, correto, justo para o pessoal, a galera e para mim também. Se for só para mim e para a galera não rola. Se for só para a galera e para mim também não rola. Eu preciso agir sempre que for algo bom para a galera e algo bom para mim também, ao mesmo tempo. Beleza? Algo bom objetivamente e algo bom subjetivamente, dentro de mim. Agora, como distinguir uma boa consciência de uma má consciência? Como saber se a minha consciência é uma boa consciência ou uma má consciência? Se a consciência daquela pessoa que fez tal coisa é uma boa consciência ou uma má consciência? Não se pode distinguir, não se sabe. Se soubesse, seria muito fácil, as pessoas não errariam, não cometeriam erros. Para o professor Spimann, não existe assim, como saber o modelo de consciência puro, correto, justo, bom, verdadeiro, porque senão todo mundo seguiria aquele modelo e ninguém mais erraria. E aí seríamos como que anjos. Mas não se tem um modelo correto, não sabemos qual modelo é esse, certo? Mas como saber para poder viver se eu estou vivendo de acordo com o modelo bom ou se eu estou vivendo de acordo com o modelo ruim? Então deve-se sempre respeitar... essa aqui é outra pergunta. Mas como saber? Sempre aquela história. Sempre perguntar para o outro. Sempre relacionar com o outro. Sempre relacionar com a lei, com aquilo que os outros falam, com aquilo que a minha mãe falaria, com aquilo que a minha família falaria. Então, a minha consciência, para saber se eu estou vivendo de forma boa ou de forma ruim, eu preciso sempre me questionar a mim mesmo e questionar o outro, como a gente viu naquela um pouco atrás, tá?
E agora, deve-se sempre respeitar a consciência dos demais? Deve-se sempre respeitar a consciência dos outros? Deve-se sempre respeitar as atitudes dos outros? O professor Spillmann diz que a consciência do indivíduo é algo sagrado. A consciência do ser humano é algo sagrado. Mas, se com ela, se com a consciência, os outros lesam os direitos dos outros, ou seja, os deveres para com os demais, então estes que estamos vendo o outro agir, ou mesmo o Estado, tem o direito de impedi-lo. Ou seja, deve-se sempre respeitar a consciência dos outros? Sim, deve-se sempre respeitar a consciência dos outros, vírgula. Porém, desde que a consciência do outro não fira o direito dos outros, não fira os direitos humanos, não fira a vida do outro com violência e tal. Então, assim, eu preciso sempre respeitar a consciência do outro, desde que a consciência do outro não fira os direitos das pessoas. Certo? Olha só. Pertence aos direitos dos seres humanos o que não dependa do juízo de consciência de outro ser humano. Ou seja, eu posso fazer tudo que não dependa do julgamento moral de outras pessoas. Agora, se o que eu estou fazendo depende do juízo, do julgamento moral de outras pessoas, é porque eu estou fazendo alguma coisa que precisa ser avaliada moralmente e de forma de legislação, legalmente. Então, isso é perigoso. Se eu estou vivendo a minha vida bem, dentro da minha casa, tudo certinho, isso não depende dos outros. Ainda que tenha gente que fique em cima do muro ou na janela tentando cuidar da nossa vida. Mas isso não depende deles. Agora, quando eu ferir os direitos humanos, quando eu ferir os direitos das outras pessoas, quando eu agir de violência e tal, aí eu estou como um sujeito moral a ser julgado moralmente, a estar como objeto de juízo de outras pessoas. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Se inscreve, não custa nada, isso já ajuda bastante a gente. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!